Assim, primeiro, a leitura de jogo dele é errada, quando falou em alguma coisa relacionada ao equilíbrio no começo do jogo. Até tomar o gol, ele achava que o Flamengo estava melhor. Estava Esse ele melhor. tá maluco. É. E eu frisei lá, ó, já são 5 minutos muito ruins do Flamengo, são 10 minutos muito Não, a ruins do gente estava Flamengo. falando 17 minutos, 15 minutos, a gente falando assim, o Flamengo não está vendo ainda o jogo. Não tá jogando nada. Mas para mim existe uma frase, para mim existe algumas frases pesadas dele. O que eu tinha que fazer algumas coisas fogem do meu controle. O filho da puta tá jogando só nas costas dos jogadores. Parece que o meu trabalho tá bem feito e eles não estão cumprindo com deles. O jogador tem culpa no cartório também, tá? Mas é mais uma vez o Paulo Souza só tá jogando. O meu trabalho eu já fiz. Ele falou, eu já analisei adversário, eu já fiz tudo. Mas tem coisas que fogem do meu controle. Em determinado momento, quando o cara fala a torcida gritando fora Paulo Souza e a torcida adversária gritando fica Paulo Souza. Ele fala, o que eu tenho que fazer, eu tô fazendo. Para mim, é um atestado de incompetência. Não dá. O que eu tenho que fazer, eu já fiz. Tá aí. O máximo que eu posso fazer é isso. Tá? E o que me desanima é, não só com o Paulo Souza, como qualquer outro treinador. Quantas vezes você já viu o Paulo Souza dizendo que o último terço o Flamengo não consegue criar, que o Flamengo não consegue finalizar? Irmão, se você tem um erro há 10 jogos atrás, ele não pode se tornar um erro Ó, dos próximos jogos, irmão. Tá na notícia hora do de você Vene Casagrande de consertar. agora. É isso. Não, é porque assim, todos os últimos jogos do Flamengo tá tendo isso. O Flamengo cria, mas não consegue. Aí ele faz uma leitura correta. Ó, a gente não consegue criar, a gente não consegue ser efetivo. Aí lá no jogo contra o Fluminense, aí daqui a pouco vai voltando, e ele sempre fala a mesma coisa. Ele não consegue achar solução. Ele não consegue achar solução. Caralho, botei uma. Calma aí. Ele não consegue achar solução. Então, assim, com todo respeito, não deveria ter dado entrevista. A entrevista é constrangedora, tá? A análise dele é errada em alguns pontos. Jogou a culpa em cima dos jogadores. Para mim, ele limpou a barra e jogou a culpa totalmente em cima dos jogadores. Agora, e a questão do Léo Pereira também, mano? A questão do Léo Pereira, para mim, é grosseiro, tá? Porque ele podia ter inventado uma outra coisa. Para mim, zagueiro não é solução. Zagueiro dentro da área, ele não tem ideia de impedimento. Vamos se posicionar ofensivamente. Tá? A única coisa que ele vai fazer, ele vai disputar uma bola como ele disputa um escanteio. Tá? Não adianta dizer que isso, para mim, ele fez algo que Abel Braga faria, que Joel Santana faria, que Valdir Espinosa faria. Então, assim, no final das contas, para mim, a entrevista é a pá de cal. Se o jogo já era pá de cal, para mim a entrevista é a pá da pá de cal. Então, hoje o Paulo Souza tem que ser demitido, não pode jogar, não pode dirigir o clube no próximo jogo. Muito bem. Alan, e aí, o que você achou da coletiva também? Cara, coletiva horrorosa, Perrota. Para mim, ele também teve a leitura completamente distorcida. Só que, assim, como o Bigode muito bem detectou, ele começa a querer botar na conta dos jogadores. Ele já percebeu que ele está fora. É questão de momento, de dias, né? Se não for desligado de imediato, se não for demitido agora, é questão de dias. E ele resolveu tomar a postura de cair atirando. O que ele vem fazendo? Ele vem colocando na culpa dos jogadores, que sim, tem grande parcela de culpa. Vou falar para Você vocês. acha que tá rolando corpo mole, Alan? Tá, claro que tá, Perrota. Claro que tá. Muito Tá? mais do que corpo mole. Acho que corpo mole foi no início. O que está rolando agora é o seguinte. Vamos lá. Vamos começar do início para o pessoal entender. A leitura que eu tenho sobre tudo que a gente tem visto hoje. Beleza? Vamos lá? Vamos analisar? O senhor Marco Braz deveria já ter começado a mudar algumas peças do elenco, quando ele, ainda de forma precipitada, precoce e equivocada, acabou renovando Diego Alves e Diego Ribas para a temporada 2022. Saiu do Brasil para buscar um treinador europeu, um treinador que pudesse, né, fazer com que a gente volte a jogar um bom futebol, para que a gente possa, né, mais uma vez encantar o torcedor, e o Paulo Souza chegou sob essa expectativa. E com uma proposta de jogo diferente do que habitualmente a gente está acostumado a jogar no Brasil.
esses jogadores foram campeões de tudo jogando num 4-4-2. E muitos deles, equivocadamente, Perrota, ainda acreditam que eles só vão voltar a render o seu melhor futebol permanecendo no 4-4-2, o que não é verdade. Existem outras formas de jogar futebol. Existem outras maneiras de você apresentar um bom futebol e surpreender os adversários. Só que, para isso, requer esforço, dedicação, empenho, coisa que a gente não vê esses jogadores fazendo desde o início, Perrota. A gente viu um iniciozinho parecendo ser promissor. Vou lembrar a vocês da partida contra o Atlético Mineiro pela Supercopa do Brasil, um adversário difícil, no qual, mesmo com uma construção, né, de modelo tático inicial, o Flamengo se apresentando bem, jogando bem, de lá para cá, a gente vê alguns desentendimentos entre alguma das lideranças dessa equipe e do Paulo Souza, o que eleva o desgaste. Então, está na conta dos jogadores, sim, está na conta do departamento de futebol, que tem na figura do vice-presidente Marco Braz, né, a figura máxima, sim, está na conta do treinador também, que não teve a capacidade, né, de entender o elenco e de saber administrar. Então, são sucessões de erros que nos levam ao momento de hoje. Tem culpa para todos os setores, todas as áreas. Então, uma reformulação urge no Flamengo. Teria que começar desde já. Começar, né? O presidente, que essa não é possível, tem gente perguntando se pode ser um impeachment. Galera, se a gente for começar a impeachment tudo quanto é presidente do Flamengo, que acaba errando no futebol, ninguém vai completar os 3 anos de mandato. Então, eu sou contra isso, apesar de ter, sim, né? Eu ser um dos caras que mais bate no senhor Rodolfo Landim, mas como o presidente não vai cair, ele pelo menos tem que ter a coragem, né, de fazer valer o seu cargo e limpar o departamento de futebol que está tudo errado. Tem que começar no Marco Braz, chegar no Spindel, chega no Juan, chega no senhor Tanuri, chega no Paulo Souza e em vários jogadores que nem deveriam estar mais no elenco. Caso do Diego Alves, Diego Ribas, bota o Isla no bolo, pode botar o Arão e alguns outros jogadores que precisam deixar o Flamengo. A complexidade dessa reformulação, ela se faz hoje, no meio de uma temporada, no qual deveria ter sido feita no início do ano. O início do ano estava aí para isso e não foi feito por covardia, por omissão. Então, a gente vai pagar um preço altíssimo. Arrisco falar a todos vocês, amigos, que o 2022 da gente está completamente arriscado, independente do Paulo Souza cair ou não, porque as transformações e mudanças têm que ser muito mais amplas do que apenas alguns acreditam. Não tem que explodir, estourar apenas no treinador. Tem que ser uma mudança muito ampla, a ponto de te falar o seguinte: a gente tem escutado a imprensa propagar, Perrota, que o Paulo Souza só não cai porque o Flamengo não tem ninguém para substituí-lo, para fazer a transição para a chegada do novo profissional. E quando você se coloca 100% refém, né, de uma comissão técnica que é toda formada de estrangeiros que veio de fora, é mais uma prova crassa da incompetência que se transformou hoje o Clube de Regata do Flamengo.